Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ServiceCast, o podcast da Service IT. Aqui vamos falar de tecnologia dentro do mundo corporativo e dentro da nossa sociedade. Meu nome é Maurício Cardoso e eu serei o host desse podcast. O tema de hoje é Conquistando o Mundo de TI, como se tornar o profissional mais desejado desse mercado. E para me ajudar com esse tema hoje, eu tenho algumas presenças ilustres. Do meu lado direito eu tenho o Carlos Roberto, vice-presidente comercial Latam da Service. Como vai, Carlão? Tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Olá, pessoal. Do outro lado da mesa eu tenho o Léo Leme, diretor de segurança da informação. Como vai, Léo? Tudo bem, Maurício, tudo certo. Muito bem. E para conversar com a gente, eu tenho uma convidada especial. Ela vai falar não só sobre esse tema, mas vai abrir um pouco melhor a nossa cabeça sobre esse mundo de RH e como que isso vai ajudar vocês e todos nós no nosso dia a dia. Andréa, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, pessoal? Eu queria que nesse começo, eu acho que é importante trazer um pouco da experiência da Andréia para saber como é que a gente está falando e o porquê que a gente está falando de tudo isso. Andréia, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, por favor. Claro. Bom, eu sou especialista em carreira, sou coach executiva, coach de carreira e especialista em marca pessoal também. E eu atuo fortemente com profissionais do mercado de tecnologia e do mercado financeiro, né? Então, a minha carteira de clientes pelo Brasil é bem vasta, né? Atendo profissionais no Brasil e fora do Brasil, e empresas, né? Desde as mais gigantes como Microsoft, Google, Palo Alto, Santander, Itaú, mais fortemente do mercado tech e do mercado financeiro, e também fintechs e startups do segmento. Que legal, que bom. Bom, como a gente está falando de carreira, eu acho importante a gente descrever a carreira de vocês. Como que vocês começaram, para onde vocês foram, desde o começo. André, se você puder começar, lá atrás, quando você começou a sua carreira, que história que você tem, que curso você fez, que empresa trabalhou, conte para nós um pouquinho. Legal. Bom, eu sou formada em letras, com habilitação em linguística, né? Me formei pela Universidade de São Paulo, e aí a minha primeira trajetória foi acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado na área de ciências humanas, mas como pesquisador no Brasil, né, não tem assim os melhores salários, Sim. eu já entrei no mercado corporativo atuando com idiomas, né? Então eu dava aula de inglês e espanhol para vários profissionais do mercado corporativo e para executivos, né? Como eu tinha essa habilitação na graduação, né, em linguística, eu atuava bastante com o mercado corporativo, o mercado executivo, treinando esses profissionais para eventos, entrevistas, apresentações em inglês e espanhol. E aí E até aí não tinha nada a ver com o que você faz hoje. Estamos falando de letras, outra coisa. Exatamente. Beleza. Eu trabalhava com idiomas e trabalhava fortemente, né, com ensino e também com consultoria, né? Tá. E pontualmente com revisão, tradução, esse tipo de trabalho, né? Mas lidando com esses profissionais no meu dia a dia, eu conversava muito sobre carreira, né? Era um espaço seguro onde esses profissionais se sentiam confiantes para falar sobre as carreiras. Então, eu falava sobre a carreira desde do analista até o executivo, que tinham ali questões no seu dia a dia relativas à liderança, relativas à gestão de pessoas ou a inseguranças com relação ao rumo profissional que eles queriam seguir. E um dia, simplesmente, eu me lembro que eu estava dando uma aula de inglês e eu passei a aula inteirinha falando sobre a carreira de um cliente. Então, saí dali extremamente realizada, um sinal de alerta, e falei, tem alguma coisa aqui que eu preciso explorar melhor. Exatamente. Até tentando colocar dentro de uma linha do tempo, você já tinha se formado em letras, você já estava no mercado há algum tempo, você fez uma mudança de carreira ao longo do tempo. Exatamente. Eu tinha minha consultoria, né, de idiomas, então eu tinha contratos até subsidiados com as empresas. Então, no caso, por exemplo, eu estava, né, nesse dia, eu estava dando aula para um cliente, um aluno do Santander, onde eu tinha um contrato com a RH, né, subsidiada para apoiar ali os analistas e os executivos. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, puxa, existe algum campo aqui para eu explorar. Eu já tinha o meu mestrado, meu doutorado em ciências humanas, mas não especificamente em carreira. E ali eu comecei a perceber que o tema da realização profissional, que eu tinha estudado no doutorado, ele era mais do que teórico para mim. Ele era prático também. Eu gostava e eu me incomodava muito quando eu via um profissional que não estava se sentindo realizado ali na sua carreira. Então, eu saí dali e falei, bom, vou pesquisar o que é que tem. E aí, eu fui cair no mundo do coaching, né? E o mundo do coaching é um mundo muito amplo, né? Onde você tem formações excelentes e formações muito ruins no Brasil. E é um mundo mais ou menos novo, né?
A ideia de coaching, a ideia é muito antiga, mas se popularizou há pouco tempo. Isso Exatamente, A gente viu ondas, né, no mercado. Então, a gente viu uma onda ali muito, muito ruim para o mundo do coaching. E agora, esse universo, né, de buscar orientação de coaches executivos ou de coaches de carreira está voltando com muita força, né? E eu passei muito fortemente pelo período de pandemia, apoiando muitos profissionais na área de tecnologia. Em breve, né, conto aí para vocês um pouquinho mais dessa minha vivência, né? E então eu saí dali e fui buscar aperfeiçoamento no mundo do coaching, no mundo do desenvolvimento organizacional. Bom, acabei fazendo uma formação de mais de 400 horas, me formei em Master Coach, como Master Coach, que é uma certificação muito ampla, né, para você atuar com carreira, com executivos, com líderes, com empresários, né? Claro, você vai escolhendo os seus nichos, e acabei fazendo 2 pós-graduações em psicologia. Quando a pessoa gosta de estudar, não tem jeito, né? Ela já tinha feito um doutorado, resolveu ir para a área da psicologia. E aí foi que eu fui, né, migrando pouco a pouco a minha carreira para esse atendimento de profissionais do mundo corporativo, com foco principalmente em carreira e liderança. E aí fui me estabelecendo dentro do mercado de tecnologia, mais especificamente do mercado de segurança cibernética e financeira. E por que segurança cibernética? A minha mãe era uma profissional de segurança. Então, interessante. Exatamente. A minha mãe trabalhou com segurança cibernética, então ela foi me trazendo, né, para esse universo de convívio de profissionais, né? Foi me indicando. E aí eu fui realmente crescendo dentro desse universo e sendo convidada cada vez mais para atuar com esses profissionais. Engraçado que, interessante da sua carreira é que ela não foi uma carreira linear. Vou começar a faculdade, eu sei para onde eu vou. É esse caminho que eu quero seguir. Sempre ela vai tomando caminhos diferentes de acordo com as suas experiências, de acordo com o que vai acontecendo. Exatamente. Que Foi legal. bem por aí. Léo, me conta um pouquinho da sua. Deixa a gente entender lá atrás e como é que você chegou até aqui. Bom, o recorte que eu vou trazer é a partir do 2º grau, né? Porque eu fiz escola técnica e a escola técnica, para mim, foi um divisor de águas. Mesmo tendo na formação acadêmica aí, a experiência do mestrado, doutorado, mas a escola técnica, para mim, foi um grande divisor de águas. Eu fui para uma escola técnica e nessa escola eu tive a oportunidade de ser apresentado para a ciência, né? Então, ali a gente já fazia pesquisa. Ali nós éramos incentivados pelos nossos professores, professores esses mestres, doutores, né, o que não é muito comum numa escola de ensino médio, a desenvolver pesquisa, né, a resolver problemas práticos a partir dos conceitos, a partir das teorias. E isso me levou para esse mundo pelo qual me apaixonei, né? E aí vem as primeiras conquistas, né? O fruto dessas pesquisas te levam a vencer algumas mostras científicas, aí tive a oportunidade de ganhar mostras aqui no Brasil, fora, premiações internacionais, e isso vai motivando o aluno, né, a buscar. Então, a escola técnica, para mim, ela foi um divisor de águas, e quando eu hoje olho para a minha trajetória, eu sei que ela foi decisiva. Por quê? A autonomia que nós éramos incentivados a desenvolver, né? E o apreço pela investigação científica com método, isso foi muito importante. Nessa escola técnica, eu tive vários desafios, mas eu recordo muito bem de um professor, e os professores, na minha trajetória, eles têm uma importância assim, significativa. Esse professor era de desenho técnico. E um belo dia ele terminou a aula dele mais cedo e disse: bom, pessoal, vocês estão no 1º ano, mas quando vocês estiverem concluindo esse curso daqui a 4 anos, a tendência, o que vai estar pegando no mercado, as melhores oportunidades é para quem estiver trabalhando com automação industrial. Quem estiver trabalhando com programação, quem for capaz de automatizar plantas industriais e tal. Bom, a escola técnica trazia um pouco disso, era um curso de eletro, então tinha a parte de eletrônica, a parte de programação, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, esse professor disse isso, ele é o professor, ele tem uma vivência e ele trouxe uma visão de futuro. E eu persegui essa visão de futuro, com as limitações, e eram muitas na época. Eu buscava complementar os conhecimentos, né, que a escola nos trazia para esse rumo. E aí, gente, chegou o momento de um estágio, e lá fui eu trabalhar numa empresa brasileira, na época, acho que era uma das únicas empresas brasileiras na área de automação, e isso me levou a conhecer um mundo
muito interessante, né, de tecnologia aplicada para resolver problemas que eu nem sequer imaginava que eu teria capacidade e condições. Então, ali encerrou meu primeiro ciclo. Esse talvez Estamos seja o meu falando aí primeiro... do ensino médio ainda. Esse é o ensino médio. É porque Isso, era um médio técnico. É que hoje em dia Exatamente. existe faculdade técnica de 2 anos, mas na nossa época, isso era um acredito que segundo tenhamos a grau mesma idade, era técnico, diferente. Ok. Né? Então, e eu me recordo muito bem do dia em que eu fui fazer o processo seletivo nessa empresa. Chegou a pessoa do RH e disse assim, quem é da escola tal e tal? E ali talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha sentido na pele o que é ser privilegiado. Eu levantei a mão e disse, bom, então tu e vocês que são da outra escola, vocês podem passar aqui. Os demais vocês vão fazer um cadastro. Então ali eu percebi o que era que eu tinha plantado. Eu estava numa escola técnica de referência e por isso só por esse motivo, eu já estava ali naquele grupo pré-selecionado. Bom, desculpa, Léo, isso é a sua análise de hoje ou na época você tinha percebido? Não, Porque eu você percebi tinha naquele 18, dia. 19 anos, na Eu época, tinha 18 anos, na verdade um pouco menos, porque a escola técnica... É isso aí, 17 anos. Mas eu me lembro que eu fiquei impactado, Maurício. Naquele dia, eu disse que isso é um privilégio. O fato de ter ido para uma das melhores escolas técnicas do Rio Grande do Sul e ter me formado lá, e ter feito pesquisa, e ter tido o sucesso que eu tive junto com os meus colegas, obviamente, me traz para essa condição aqui. Nós éramos 15 pessoas esperando para ser entrevistados, ficaram 3, por conta da excelência na formação. Então eu percebi isso ali, e ali eu tive uma jornada de muito aprendizado, zona de desconforto total. Todo santo dia eu era posto numa situação que eu não tinha nenhuma experiência, desafiado, Carlão. Eu nunca estava confortável. Então foi um período em que eu fui posto à prova todos os momentos. E eu encerro esse ciclo com 21 anos, aí já sabendo que eu queria computação, já na faculdade, e eu encerro esse ciclo publicando meu primeiro livro, um livro sobre AutoCAD. Né? Naquela época, naquele momento, era o primeiro livro em português sobre esse tema, e era uma experiência que eu tinha por vir desse mundo de projetos e tal. Então, aos 21 anos, publicar o primeiro livro, aquilo também me trouxe uma sensação de eu posso mais, né? de ter confiança no que viria pela frente. E aí, então, começa o que eu considero que seja o meu segundo ciclo profissional dentro da computação, já cursando computação, uma oportunidade de trabalhar na universidade. Então, a educação sempre esteve presente para mim. O meu primeiro estágio foi na escola técnica, que eu acabei de narrar. Depois, fiz o tal do estágio na empresa, etc. Fui para a faculdade, oportunidade de trabalhar onde? Na universidade, né? Como laboratorista de apoio ao ensino. Então, compartilhando, ajudando os outros colegas. E aí, quando tu tem essa inclinação para a área da educação e tu está dentro de uma universidade, o céu é o limite. Né? E lá eu começo estudando computação, mas muito ainda pensando, tateando o que poderia vir, né? O que eu seria. E aí eu encontro, no 5º semestre dessa faculdade, novamente um professor que queria marcar a minha trajetória. Esse professor, ele dava disciplina de segurança da informação, que eu nem sequer sabia exatamente o que era, muito menos que viria a ser. 5º semestre, 22, 23 anos. Estou tentando montar essa linha do tempo até para entender o quanto que isso estava. Okay. Perfeito. Ali, mais ou menos com 23 anos. E aí, aquele professor apaixonado por criptografia, e ele unia o conteúdo com história. Era um professor assim, extremamente culto. Então, ele trazia referências da história, das guerras, para explicar a evolução da criptografia. Bom, fiquei apaixonado pela área, né? Um docente de referência como esse, eu disse, bom, já sei o que eu quero ser. E eu quero ser professor. Eu quero ser professor e eu quero ser professor na área de segurança da informação. E a partir dali eu comecei a consumir todo o conteúdo que eu podia nessa área. Né? Concluo a minha formação, na minha graduação na universidade, tenho a oportunidade de fazer um mestrado. O mestrado é um momento... também assim importante, porque te traz um senso crítico, né, André? O mestrado, acho que essa é a grande entrega do mestrado, né? Tu ter mais capacidades, mais conhecimentos para poder instigar, para poder questionar, né? Então o mestrado foi um momento importante, me habilitou para a docência, e aí eu começo a construir o que eu humildemente acho que é o meu grande legado de carreira
Nessa ocasião, a Unicinos, que é a universidade na qual eu estava, ela é pioneira no ensino de segurança da informação no Brasil. É uma das primeiras instituições a ter uma graduação em segurança. E eu ali, naquele momento, concluindo o mestrado, a universidade assumindo esse desafio e eu tendo a oportunidade de ser um dos professores dessa graduação. Então, com 26 anos, 27 anos, eu entro na sala de aula de uma universidade pela primeira vez, né? E 2 anos depois eu assumo a coordenação desse curso, na qual eu fiquei 14 anos. E aí tem um outro ciclo, né, grande, e do qual eu sou muito feliz por ter participado. Essa experiência, para mim, ela é uma experiência incrível. Inclusive, na terça-feira agora, eu recebi uma homenagem na universidade por 25 anos de serviços prestados à universidade. Então, se passou um quarto de século, né? Só isso passou, um quarto de século. E o melhor retorno disso tudo, ou o melhor disso tudo, de verdade, Maurício, é o retorno dos alunos. Ontem, de madrugada, eu perdi o sono, estava comentando com o André isso, aí eu fui ver no LinkedIn alguma coisa, e eu tinha feito um post sobre essa homenagem, né, sobre essa trajetória de 25 anos, e alunos, alguns deles, dos quais eu realmente nem lembrava mais, com depoimentos que me emocionaram. Então, essa é um pouco da minha trajetória, assim, sempre acreditando na educação como o único meio de mudar a minha realidade. E a sua história se mistura muito com acadêmico e empresarial, né? Isto. Vamos chegar nesse ponto. Isso. Deixa eu colocar o Carlão na nossa conversa. Carlão, conta um pouquinho para nós da sua história, como que se formou o profissional que a gente vê hoje. Ah, legal. Me colocou em maus lençóis aqui, né? Pós-doutorada, de tudo. De tudo. Premiado Pós-doutorado em tudo. internacionalmente. Tamo junto, Carlão. Tamo E agora- junto nessa daí. E agora Tamo eu junto. tenho que contar a minha simples história aqui de como eu tô sobrevivendo, né, nesse mercado. Legal. Bom, vamos lá. Acho que a minha palavra aqui, diferente da dos dois, é urgência, né? Quando eu era muito novo ali, sei lá, ainda me entendendo por gente, com 12, 13, 14 anos, eu já trabalhava para levar algum dinheiro para casa, então eu venho de uma situação mais pobre, né? De uma situação ali de minha mãe solteira, 2 irmãos, né? 3 irmãos ali em casa, a gente procurava trabalho de tudo que era jeito, né? E eu tinha uma urgência de crescer profissionalmente, ainda sem saber direito como, né? E eu me lembro, assim, acho que tem os marcos, né? O Léo colocou bem, né? Um marco meu é quando eu estava com 14 anos, tudo que era informática eu queria saber. Não sei por quê, não me perguntem por quê, né? E aí acho que é um pouco do que vai discorrer aqui, né? Enquanto você fica com dúvida, você está perdendo tempo. Quando você tem algumas certezas, por mais que depois elas acabem mudando, você acaba avançando mais rápido. E eu tinha essa certeza. Eu queria trabalhar com tecnologia, apesar de não entender muito bem o que era, né? E o que era a tecnologia nessa época? Você estava com 14 anos? Que ano que era isso? Mas vou Curso entregar a de sua idade montagem e aqui. manutenção de micro. Mas a tecnologia era isso. Era abrir um PC e trocar a memória ali. Computador, né? Sei lá, tinha ali uma ideia de trabalhar com tecnologia. E a minha realidade me levou para um curso de datilografia, MS-DOS. Lotus 1, 2, 3, talvez? Não tinha Lotus 2, 3. Tinha Windows 11, Office 5. Na verdade, Word 5, Excel 6, uma coisa assim. Nem era pacote Office ainda, né? Sim. Então, um curso feito na comunidade para as crianças ali, né, se aprenderem, né, para os adolescentes aprenderem. E eu fui fazer esse curso, 6 meses de curso. Era Office Boy também. Né? Começa a revelar a idade, né? Quando você é office boy, é verdade. O curso era de Office Boy, datilografia e essa parte mais de informática. E eu fui por conta da parte da informática, né? E ali comecei a entrar nesse mundo, assim, um parte corporativo, noções de escritório, noções administrativas ali, pela coisa do Office Boy, e em parte TI, pela parte mais tecnológica da coisa, né? E me engajei no curso, virei 6 meses de curso, me formei, na segunda turma eu estava como monitor, ajudando o professor a instruir. Então,
eu quase me enveredei pelo lado mais técnico, talvez, ali. Não, ou pela área mais acadêmico. acadêmica. Verdade, pela área mais acadêmica, e daqui a pouco vou contar um outro fato que quase me levou mesmo a me tornar, né, professor e ir para esse caminho que eu admiro muito, né? Mas acabei indo para a carreira mais executiva. Então, eu fiz esse curso, né, e comecei a procurar trabalho na área, mas ainda com muita dificuldade, né? E o que me fez chegar mais rápido? Curso técnico. Eu procurei, estava ali terminando o ensino fundamental, eu procurei uma escola técnica gratuita da região. Na época fazia vestibulinho, acho que não tem mais hoje em dia, né? Então, as escolas técnicas da época ali, eu fiz uma prova, né? Muitas pessoas da minha sala, inclusive, fizeram, né? Uma escola pública, todo mundo foi atrás daquela escola, alguns passaram, eu passei para fazer processamento de dados. Então, 4 anos, né, os 3 anos normal e o último ano técnico para fazer processamento de dados, né? Ali naquele momento, né, eu acho que um pouco por conta da realidade onde eu nasci e cresci, eu já tinha uma cabeça assim que eu pensava em crescimento profissional, um pouco para dar uma qualidade de vida melhor para minha família, para minha casa, tal, né? E isso foi pouco a pouco se confundindo em entender o meu perfil e ver que eu podia ir além. Né? Não se tratava só de sobreviver, se tratava de, explorar um perfil profissional que poderia chegar mais longe. E aí eu comecei a investir nisso e aí lia muito, né? Lia no ônibus, pegava tudo que eu podia, lia bastante coisa, ia 2, 3 horas de ônibus para lá, 2, 3 horas de ônibus para cá, então consumindo muito conteúdo para poder... Na época eu pensava assim, eu estou atrasado. Né? Então, quando eu falo da urgência, eu tinha na minha mente assim, eu estou atrasado, outras pessoas tiveram oportunidades que vão fazer ela chegar primeiro que eu, com a mesma idade, então eu estou atrasado, eu preciso me instruir, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Né? Isso com quantos anos? Isso eu tinha 16. Cara, já é um nível de maturidade, talvez de entendimento, aonde você está dentro da sua carreira, de vida até mesmo, é muito grande. Sim, muito grande. E é muito legal isso, né? Da realidade que eu venho, e é Brasil isso, né? É mundo, muitas pessoas, por terem nascido naquela realidade, acabam anulando essa coisa da carreira, de entender onde podem chegar, de crescer, de estudar, e eu meio que o contrário, né? Eu entendia que a educação ia me tirar dali, que o trabalho, né, essa coisa de crescer profissionalmente me tiraria dali e faria com que eu levasse a minha família junto, né? Arrastasse a minha família. Eu sou o primeiro formado em graduação na minha família, né? A minha mãe é do Nordeste, então tem toda essa realidade que acaba acontecendo aí. Você sai de lugar diferente, você sai mais lá atrás nessa fila toda para poder chegar no mesmo lugar depois. Eu tinha essa coisa da urgência, né? De correr atrás, né? Então fiz esse curso e comecei a procurar estágio desesperadamente. Né? Já no primeiro ano, e não podia no primeiro ano fazer estágio, né? Acho que é mais ou menos assim, né? Tem que fazer o primeiro ano e aí a partir do segundo ano é que começa a procurar estágio, né? E eu procurava ali, já trabalhava, né? Trabalhava como torneiro mecânico, né? E aí tinha lá um torno CNC para programar, aprendi a programar no torno CNC, porque tinha alguma coisa de TI ali para aprender. Como eu tinha o cursinho de office boy, eu trabalhava nas rotinas administrativas, era uma tornearia mecânica, né? Nesse momento aqui da minha vida, né? Estava numa tornearia mecânica. Então, ora pelas questões administrativas, ora pelas questões ali ligadas mais à produção, à automação da produção e tal, eu fui me destacando ali, né? Fiquei ali uns 2, 3 anos. A partir do segundo ano, eu poderia procurar estágio e eu entrei em 2 estágios. Eu entrei no INSS, 4 horas por dia de estágio, né? E entrei no Banco do Brasil, no contraturno, né? Para também 4 horas de estágio, né? E o máximo que eu fazia de TI lá no INSS era procurar um processo administrativo e ir lá no computador e colocar o número do processo e entregar para o advogado, né? Quando eu estava no Banco do Brasil, eu falei, nossa, agora sim, vou trabalhar no Banco do Brasil, né? O céu é o limite. Zerei a vida, o céu é o limite. Eu pegava as caixas de cheque, compensação bancária, pegava as caixas de cheque e falava, lote tal, cheque tal,
colocava no computador o número de lote, o número de cheque. Então, nada com TI, né? E aquilo estava me frustrando, não estava conseguindo evoluir, era tudo muito teórico para mim, né? E aí eu saí desses 2 estágios e fui fazer estágio sem remuneração no negócio que hoje, infelizmente, já não existe mais, que chamava CDI, Centro para a Democratização da Informática, que era eu ainda vinha desse mundo, né, mais ligado à periferia, ao cursinho que o pessoal tinha lá. Eu dava esse curso aos sábados e tal. E aí, nesse lugar, eles pegavam doação de computadores de empresas, Itaú, grandes bancos, grandes empresas, mexia, arrumava esses computadores, deixava tudo certinho e montava laboratórios em comunidades. Tipo os telecentros, Carlão. Os Então, antigos telecentros. eu participei disso. Eu participei desse movimento de arrumar computadores, mas eu não ganhava nada. Eu fiz ali 2 anos de estágio, mas foram os 2 melhores anos da minha vida, porque eu bebia tecnologia ali. Você começou a aplicar tudo que você tinha aprendido ali atrás. Sim, muito legal, né? E fiz um curso mais... Aí já tinha algum dinheirinho, fiz um curso de montagem e manutenção de micros. Não é brincadeira, pessoal. Eu fiz esse curso. Esse curso existiu, né? Carlão, também fiz. Você que é jovem aí, tá escutando a gente. Eu não queria mentir, mas eu também fiz. Fez? Eu fiz. Ótimo. Então, Eu Sou eu também que fiz. não. que bom, que bom. E aí, Vou ter que fazer também agora. fiz esse curso e eu montava os laboratórios e eu participava das instruções mais ligadas à montagem e manutenção com o pessoal que se interessava mais por aquilo, né? Então, essa foi a fase da minha vida. Então, chegando ali, eu tinha 19, né? Mais ou menos, né? Estava ali já no 3º ano, 4º ano do cursinho técnico ali, né? Mais ou menos. E pude procurar estágios melhor remunerados, né? Vamos pensar assim. E eu fui parar num estágio dentro da Santa Casa de Misericórdia, né? Mais especificamente na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Que é uma referência aqui, né? É a única universidade aqui de medicina cujo vestibular é via FUVEST, ainda é via FUVEST, o vestibular lá da Santa Casa, né? E, então, uma referência bem legal. E eu fui entrevistado pelo professor Luiz Henrique Amaral, então, um professor também, e esse de fato marcou a minha carreira, né? Ele é pós-doutorado em física, né? Então eu comecei a me envolver com um mundo que eu não conhecia bem, né? Que era o mundo mais acadêmico de fato, né? Ali, Léo, Maurício, André, naquele momento eu queria fazer tecnólogo, por exemplo. 2 anos, eu tenho urgência, eu preciso me formar, eu preciso ganhar esse diploma mais rápido. E o professor Luiz Henrique me convenceu que eu tinha que fazer 4 anos. bacharelado. Não, esse negócio de curso de rápido, tecnólogo 2 anos não funciona, tem que ser bacharelado. E eu fui para a faculdade, né, para fazer sistemas de informação. Naquele momento, eu já era técnico, eu já era um bom técnico ali com servidores, né, já era um bom técnico ligado ali à parte de computadores, atendimento, tal, era o que eu fazia. Quando eu fui para pensar numa faculdade, eu não queria uma faculdade técnica, para aprender programação ou para aprender mais sobre processadores, que era o que tinha na época, tal, né? Eu procurei uma grade que tivesse menos TI e mais outras cadeiras que complementassem o meu perfil. Então, o curso de Sistemas de Informação, ele me deu cadeiras como Direito, né? Direito digital, ainda naquela época, pensando quase 20 anos atrás, né? Empreendedorismo, a parte de inglês, que eu não tinha, né? Fui buscar depois o inglês, né? Então, várias cadeiras ali, contabilidade, tinha administração I2. Então, essas coisas complementaram muito e me abriram os olhos. Não é só tecnologia. Só tecnologia não vai me levar para onde eu quero. Eu preciso aprender outras coisas. Fiz essa faculdade, foi ótima para mim. E o que eu percebi a partir de então? Eu já destoava um pouco, né? A minha urgência lá de trás fez sentido, né? Eu ter corrido um pouco mais fez sentido. Como que eu descobri isso? A minha sala tinha gente da minha idade e mais velha que eu. Alguns que foram buscar faculdade depois, tal, né? Então, ou eram mais ou menos da minha idade, 20 e poucos anos, ou eram mais velhos que eu. E ninguém trabalhava.
a maioria não trabalhava, e se trabalhava não era com tecnologia, não estava na área. Eles estavam descobrindo a área ali, e eu já era um profissional da área. Então, a partir dali eu fui percebendo, poxa, tá dando certo, mas tá longe do que eu gostaria ainda. Quero ir além, né? Quero ir mais rápido. Enquanto isso, lá na faculdade de medicina, eu fui de estagiário, né, em 5 anos. Né? Eu fui de estagiário a efetivado, então a minha primeira efetivação, né? E daqui a pouco líder do programa de estágios, né? Então a minha primeira experiência de gestão, e aí por isso eu me apaixonei, né? Gerir pessoas, né? Formar pessoas, né? Usei todas as minhas técnicas do cursinho lá de montagem e manutenção para montar o pior teste possível para conseguir os melhores perfis ali de técnicos e conseguir 2 bons profissionais, né? E eles, né, foram os meus primeiros ali funcionários, vamos pensar assim, né? Ao final do estágio, eu tive que decidir entre um e outro, então um ano depois eu tive que decidir qual dos 2 seria demitido, qual dos 2 seria efetivado, né? E foi muito legal, foi uma história bem legal, onde o primeiro eu era muito próximo, porque ele era muito da minha realidade, né? E o outro era um pouco mais arredio, um pouco mais complexo, um perfil um pouco mais complexo, mas ele era muito bom tecnicamente, né? Destoava muito do outro, e eu tive que escolher o melhor profissional e não a pessoa que eu me alinhava mais com os valores, com a amizade e tal, né? Tive que tomar minha primeira decisão, tive que demitir a primeira vez, né? E eu tinha ali 21 anos, né? Então foi uma experiência legal, e eu percebi, eu quero isso para minha carreira, eu quero gestão, né? Ligada à tecnologia para minha carreira. A partir daí, quando deu 5 anos ali, eu já era coordenador da área de TI, tinha funcionários, já tinha feito vários processos transformacionais lá dentro da Santa Casa, e eu queria mais. E aí eu fui ser consultor. Né? Fui ser consultor no mercado, virar gerente de projetos, vários projetos em várias empresas. Entrei pela primeira vez em consultoria, e a partir daí, tanto projetos mais de tecnologia como projetos mais em área de negócio, eu fui ampliando a minha visão de mercado, fui entendendo o que eu poderia ser, o que eu poderia contribuir, né? E nisso fui me certificando também. Então, o Léo e eu, a gente se alinha muito no método, né? Por quê? Porque eu venho muito do ITIL, eu venho muito do ISO 20000, me certifiquei em toda a cadeia ITIL, me certifiquei em toda a cadeia ISO 20000, gosto muito das metodologias e aplico isso no dia a dia, né? Todas as histórias que vocês puxaram, ela tem o mesmo viés. Da onde saiu e para onde que vai, sempre foi a educação que tirou de alguma maneira. E eu percebo que tem a educação formal e a educação da vida. Quer dizer, as experiências que trouxeram, que apareceram durante a vida, te levaram para outros lugares a trazer essas experiências. Vocês lembram de algum ponto específico? Acho que o Carlão falou sobre eles, mas... Estou curioso com você, Léo, para saber um pouco como é que você mudou do acadêmico, porque você é um cara que mantém a sua carreira acadêmica e tem a sua carreira corporativa, mas eu queria ouvir um pouco da Andrea, o momento que essa chave, não que essa chave virou, mas que você percebeu que a sua carreira estava começando a andar melhor. Você fala, poxa, estou mais tranquila e eu já sei onde é que eu estou me achando como pessoa. Olha, eu acho que eu sempre fui uma profissional inquieta, né? Eu sempre tive a característica de dizer, nossa, me encontrei. Aí passava 2 anos, eu já tinha uma nova curiosidade, né? Então, nossa, quando eu descobri ali a iniciação científica, né, Léo? Descobri a iniciação científica, falei, uau, quero ser uma acadêmica, quero, né, ganhar o mundo aí. E aí eu terminei o doutorado, né? O dia que eu defendi a minha tese, o meu orientador me disse, agora vamos para o pós-doc, você tem muito perfil de acadêmico. Falei, não, encerrei por aqui. Já estou iniciando uma nova jornada, abrindo a minha consultoria de idiomas. E aí eu falei, nossa, foi uma libertação para mim, porque aquilo já não... Né, embora eu goste muito de estudar, eu nunca gostei de ficar só no teórico. Eu acho que é isso que nós 3 aqui temos em comum. Sim. Né? E por isso que eu me dou assim tão bem com profissionais da área de tecnologia, porque eles são mão na massa. Né? Então, eu nunca gostei de ficar no teórico. E aí eu fui evoluindo nesse aspecto. Falei, não, eu preciso do mundo... Por que eu gosto do mundo corporativo, do mundo empresarial? Porque as pessoas têm que aprender com o desafio que elas têm hoje.
Não adianta elas só recorrerem aos livros, né? Então, se você pegar uma área, por exemplo, como a de tecnologia, valoriza muito as certificações, mais do que a graduação, até muitas, né? Valorizam mais certificações Bem do que... mais, inclusive, Eu tenho bem mais, vários clientes que nem concluíram a sua graduação, né? Eu tenho um caso de um cliente que está trabalhando na Booking.com, no Reino Unido, e não tem uma graduação concluída. Ele tem muita bagagem empresarial. É pela Muita competência, experiência. né? Pela competência prática, né? Pela vivência prática. E acho que até também pelo mundo de TI, né? O mundo de TI ele se transforma muito. O Tem tempo coisa nova todo. O tempo O tempo todo. É um mundo todo. que não é estagnado. Você precisa Exatamente. correr atrás do prejuízo. A aprendizagem acelerada é uma das características mais importantes do profissional de tecnologia. Por isso, a questão do senso de urgência também é tão importante nessa área, né? Mas foi nesse momento em que eu percebi que eu precisava de novos desafios e quando você está diante de centenas de carreiras impactadas e cada carreira é única, isso hoje é o que me alimenta. Porque os meus dias nunca são iguais. Cada dia é uma história, cada dia é um profissional. Ora é um profissional da área de dados, ora é um profissional da área de segurança cibernética, ora é um profissional que sonha em entrar no Google, ora é um profissional que está em crise dentro do Google. Então, as histórias são tão legais que, por enquanto, eu estou super bem. De repente, pode ser que eu me desencontre de novo. A mas sua carreira se construiu em vários ciclos diferentes. Ciclos. Um ciclo de A, Acadêmico, um ciclo de B e vai caminhando. exatamente, é isso aí. Léo, eu queria puxar um pouquinho para entender a sua virada de acadêmico para o corporativo. Você sempre esteve muito perto dos dois, mas eu sinto, e eu não sei se é verdade ou não, a sua fala, o seu olho brilha quando você fala do acadêmico. Você enche mais o peito, você tem muito mais orgulho. Não que o corporativo não, mas é uma coisa que te fascina, imagino eu, do lado de cá. Maurício, assim, eu sempre repito a frase de que eu sou professor e estou empreendedor. Eu tenho essa clareza, assim, né, de que meu habitat natural é a sala de aula. A Andréa falou dos vários espaços da universidade, né, a pesquisa e tal. Para mim, o espaço mais nobre da universidade é a sala de aula. É ali que tu transforma, né? Isso com todo respeito aí, e claro, claro, considerando a pesquisa, um país que precisa se desenvolver, precisa de pesquisa e precisa de pesquisa aplicada, mas a sala de aula é o que me fascina, né? E eu sempre, nessa trajetória que eu descrevi antes, eu sempre estive no mercado corporativo. Sempre estive trabalhando, né, até para poder bancar os estudos, né? Então, chega um momento em que eu estou na universidade, estou com uma carreira aparentemente caminhando para uma consolidação, mas eu me vejo com vontade de algo diferente, de algo mais, né? Eu percebia naquele momento que o mercado de segurança cibernética seria um mercado que estava engatinhando, que seria muito mais amplo, né? E que eu poderia ali empreender. E, de novo, eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu estava dentro de um parque tecnológico, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, uma graduação em segurança, então eu estava à noite ajudando a formar pessoas, um parque tecnológico com todas as condições para empreender, e aí eu digo, bom, agora é a hora de, né, começar a pensar isso. Mas o interessante dessa história é que se alguém me dissesse assim, Léo, quando teu filho tiver 6 meses, tu vai abrir mão de metade do que tu conquistou, metade do teu salário, né, metade da tua carga horária na universidade para arriscar em uma empresa. Eu ia dizer, nunca, tu não me conhece, eu não tenho esse apetite de risco. Pois foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Legal. Né? E claro que aí o apoio da família, né, o apoio da minha esposa foi muito importante para isso. Então, essa coisa de tu ter uma estrutura para poder sonhar, para poder fazer essas viradas. E ali eu plantei essa semente. Né? Também não se faz nada sozinho, então ali eu encontrei uma pessoa que é meu sócio até hoje, que é o Fernando Cal. Foi muito importante, porque talvez sozinho eu não tivesse encarado essa jornada de empreender, né? Mas identifiquei nele um perfil que complementava e que poderia me ajudar nessa jornada. Então, é nesse momento que eu faço essa virada e que eu digo, bom, então agora vai ser 50-50, vou dedicar meu tempo para esse empreendimento e vou continuar na universidade. E o momento em que eu encontro a Andréa, que também é muito interessante, é um momento em que eu estava postergando uma decisão.
já não cabia mais as duas coisas com a mesma intensidade. Já não dava mais para ser coordenador de graduação, pós-graduação, dar 8 disciplinas, ser instrutor da Rede Nacional de Pesquisa e empreender. Né? E aí a Andréa me ajuda a entender isso, né? E tomar as decisões que me trouxeram, recentemente me trouxeram até aqui, e que me deram qualidade de vida, e que me deram foco. Mas a universidade, ela continua, né? De novo, eu estou naquele que eu entendo que é o espaço mais nobre, que é a sala de aula, e é onde eu me vejo. Né? Em algum momento, esse ciclo do empreendedorismo, eu vou encerrar ele e eu vou seguir naquela que eu entendo seja a minha missão de vida, que é ajudar outros que tiveram as mesmas necessidades que eu, os Carlão da vida. Os Carlão. Né? O Leonardo. Então, assim, é por aí que eu vejo a minha jornada, a minha continuidade. Deixa eu tentar usar um pouco mais o conhecimento da nossa convidada para a gente tentar explorar talvez os detalhes desse mundo de RH, né? Não só de recursos humanos, mas dos hard skills e os soft skills que as pessoas têm. Outro dia eu vi uma frase no LinkedIn que todo mundo contrata por hard skill e manda embora por soft skill. Não sei o quanto que isso é verdade, mas no dia a dia a gente sente isso muito, né? Para o mundo de TI, quais são os principais hard skills, quais são os principais soft skills? Dentro da sua experiência, o que você acha? Olha, eu também vou usar uma base, né, de pesquisas do LinkedIn, que afinal, né, é a maior rede profissional do mundo, uma base de dados riquíssima para quem realmente explora, né, os produtos e editoriais e lê as colunas, né? Então já fica o convite para vocês me lerem, porque eu sou colunista lá no LinkedIn. Como é que você está no LinkedIn? Andréa Trench. Andréa Trench, exatamente. Isso. Então eu escrevo bastante várias pautas para eles, né, sobre carreira, sobre liderança. E aí eu analisei alguns relatórios para vir aqui para a gente ter essa conversa aí com mais dados, né? Então eu peguei um relatório das principais soft skills e hard skills mais demandadas, vamos dizer, esse ano de 2023, né? E aí é interessante que nesse relatório eles apontam, né, competências socioemocionais ou soft skills, competências técnicas e competências estratégicas. Nas competências estratégicas ou mais gerais, poxa, tá lá a gestão de projetos como algo muito forte, né? Gestão de modo geral, vendas e marketing em grande crescimento, né? Comunicação ficou ainda mais gritante depois da pandemia. Comunicação assertiva é uma competência assim muito importante que diferencia demais o profissional de tecnologia, né? Já vou falar mais sobre isso. A gente tem também habilidades analíticas de modo geral e bastante coisa relacionada à orientação ao cliente, né? O cliente, em primeiro lugar, realmente está na pauta do dia, né? Com relação às habilidades mais técnicas, a gente vai ver, né? Claro, segurança cibernética, tudo que tem a ver com nuvem, né? Computação em nuvem, de modo geral, muito forte, muito demandado e muito importante para os processos seletivos hoje em dia, né? Desenvolvimento de software, claro, engenharia, desenvolvimento de software, habilidades relacionadas também à análise e ciência de dados, linguagens de programação, porque tudo isso vai se conectar com o segundo dado que eu vou trazer para vocês, né? Um outro relatório do LinkedIn, também desse ano, apontou as 25 profissões mais demandadas, ou seja, que tinha mais posições e mais demanda de profissionais no mercado de tecnologia, né? Olha que interessante isso. A FGV pegou esse relatório, consolidou, fez, né, uma estatística ali de dados. A maior parte das profissões dessas 25, que inclui todo tipo de profissão, a maior parte é tecnologia ou dados. Então, quando você entende que a maior parte das profissões e posições ali demandadas e vagas abertas no LinkedIn, né, você tem a ver com tecnologia e dados, você entende as competências que eu falei anteriormente. Você entende a importância da análise de dados, das habilidades analíticas, da ciência de dados, das linguagens de desenvolvimento, programação, conhecimento sobre software. E aí você vê que profissionais brasileiros, por exemplo, estão sendo recrutados no mundo inteiro. A gente tem acompanhado esse movimento bastante, e principalmente com a pandemia, que não importa onde esteja, muita gente trabalhando para empresas de fora e até mesmo mudando para lá. Exatamente. Bastante, muito. Eu tenho vários clientes em carreira internacional, né? Construindo essa carreira internacional. Então, a gente vê essa conexão, né? Muito interessante entre as hard skills e as habilidades e as profissões, né? Mais em alta. E quanto às soft skills, assim, eu fiquei pensando, puxa, tem tantas importantes, mas eu acho que eu vou levar 3, né, para a gente discutir 3 soft skills que eu vejo, assim, cruciais para os profissionais de tecnologia. A primeira delas, sem dúvida, é comunicação. Né? O profissional de tecnologia é um profissional
muito técnico, muitas vezes tem habilidades analíticas muito avançadas, resolução de problemas, assim, incrível, né? Muito lógico, mas a comunicação eu ainda vejo como um gap para profissionais altamente técnicos, né? E até para gestores. Então, a comunicação e não é simplesmente se comunicar melhor, é ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que gere resultados, uma comunicação para falar em público, para influenciar, para persuadir, né? Para vender, afinal. Se você sonha, por exemplo, em trabalhar num grande fabricante ou numa grande tech, habilidades de venda são cruciais. Não importa se você é técnico, todos somos vendedores. Então, isso é um aspecto muito interessante, né, de se pensar. Então, a comunicação que gera resultados, né? Para você ser líder, por exemplo, ter uma boa habilidade de feedback, de desenvolvimento de pessoas, é crucial. A segunda que eu gostaria de trazer é aprendizagem acelerada, né? Tem até um nome bonito para isso, que é o Learning Agility, né? O que é aprendizagem acelerada? É você tem um novo desafio, né? Me veio em mente um cliente do Itaú. Ele foi mudado de squad tantas vezes que quando ele já é uma tecnologia nova, uma metodologia nova, uma ferramenta nova, e se ele demora, sei lá, um mês para se adaptar àquele cenário, já vai ter impacto na entrega do projeto. Então, a habilidade de aprender, e não só de aprender, mas de estruturar o seu próprio aprendizado e conhecimento é crucial. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Tanto que eu trabalho muito as estratégias de aprendizagem com os meus clientes, ajudo eles a identificarem qual é o estilo de aprendizagem que eles mais se adaptam. Né? Eu tive um outro caso também de um cliente que tinha muitas certificações para tirar num curto período de tempo e aquilo estava travando ele, bloqueando, ele não conseguia sair dali. Eu falei, mas vamos entender como você aprende? Vamos entender qual que é o teu estilo? E aí, destravando isso, foi. Né? Então, a habilidade de entender como você aprende, de aprender a aprender e de ter uma aprendizagem acelerada é crucial. Né? E a terceira, resolução de problemas e pensamento crítico. Isso assim é crucial, né? Então, vou dar um exemplo para a gente sair do teórico, vou trazer um pouco um exemplo prático, né? Eu tenho uma atuação bastante relevante com profissionais do Google e as pessoas acabam me indicando bastante para preparação para processos seletivos para o Google, né? Então, eu conheço bem as etapas dentro do processo seletivo. Uma das etapas do processo seletivo, você tem que resolver problemas ali junto com o entrevistador. Você não sabe que tipo de problema vai vir. Simplesmente você vai sentar diante do entrevistador, ele vai te trazer um problema e não importa muito se a sua resposta é certa ou errada, porque, na verdade, não tem certo ou errado. É como você pensa, como você raciocina. Faça perguntas, né? Como é que você analisaria esse problema? Que stakeholders você envolveria? Que ideias você tem? Então, o que eles estão avaliando ali? Eles não estão avaliando o teu conhecimento teórico, eles estão avaliando a sua soft skill, criatividade, pensamento crítico, análise de problemas, relacionamento. Não tem certo ou errado. O que importa é como você pensa e se você pensa como um Googler, né? Se você traz criatividade, inovação, realmente colaboração. Então, né, eu acho que essas são 3 soft skills aí muito, muito importantes para um profissional de tecnologia se destacar. André, aqui tem uma questão, né, sobre o aprender a aprender e o que a gente estava falando da formação. Para a gente aprender rápido, tu tem que ter uma boa base. E essa é uma das entregas da universidade, e esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a graduação ela não deveria ser um caminho. Eu ainda recomendo. Né? Porque para a gente poder aprender rápido e aprender diversas tecnologias, por exemplo, como tu citaste, tem que ter uma base muito sólida, tem que ter uma base muito boa. Se essa base ela não é forte, não vai edificar em cima, não tem como. Né? E essa é uma das entregas que a universidade tem que se propor e tem que fazer com excelência. Entregar essa base para os alunos, independente da área de conhecimento. Né? A gente tem falado aqui de muitas bases de conhecimento, hard skill, soft skill, mas nesse mesmo contexto existe uma coisa muito importante, principalmente em TI, que talvez seja o único mundo de corporativo que eu tenho experiência, que é o networking que a gente constrói. Só que esse network ele é construído de acordo com a nossa história de vida. E eu queria entender, e dessa vez eu quero começar com o Carlão, como é que você começou esse networking, como é que você cultiva hoje, como é que você leva isso não só para a sua carreira, mas para a carreira de outras pessoas, para ajudar nesse meio tempo? Muito legal, muito isso? Legal, Maurício. Eu tô com um filho de 14, né? Tá indo para 15 e ele está fazendo um pouco da minha trajetória, só que em cursos agora mais estruturados. Um pouco na frente da tua. Um pouco na frente, né?
E ele está num cursinho agora que tem lá rotinas administrativas, uma série de coisas, e eu tô, João Pedro, vai presencial. João Pedro conhece as pessoas. João Pedro conhece o professor. Que dificuldade João Pedro, fazer isso com essa geração. Daqui 10, 15, 20 anos, essas pessoas serão contratadas por você. Essas pessoas poderão te contratar. Você pode abrir empresas com essas pessoas, né? Então, quando eu vejo o Léo falando ali de empreendedorismo, eu tive medo de empreender lá atrás. Um pouco eu pensava muito de onde eu vim e falava, não, impossível, estou muito atrasado, né? Não dá para eu empreender. Hoje eu estou com 40 anos, 42, né? Eu acho que dá tempo eu acho que dá tempo de empreender. Olha como mudou. Por quê? Porque muda a referência. Quanto mais você se prepara, mais referência você tem, né? Então, o que eu posso dizer disso, né? Qualquer contato é importante, principalmente se você tem um caminho de carreira já mais ou menos definido, né? Então, eu quero ser professor. Qualquer monitor hoje, dentro de uma sala de aula, será um professor um dia, é um potencial professor um dia. Qualquer professor que passa por você, você precisa pegar contato. Esse professor, ele pode te ajudar a entrar numa universidade lá na frente um dia. Então, eu acho que tudo passa um pouco pelo planejamento de carreira, né? O gerenciamento de carreira, que é algo que, né, a gente não vê muito, né? A gente fala de carreira, mas carreira é um plano também. Carreira também é um plano estratégico. Eu digo que é um projeto. É um projeto. Trabalho né? sempre E se você com colocar agile nisso, né? Se você colocar metodologia nisso, né? Você vai o network, ele é uma disciplina, ele é uma entrega desse grande projeto que é a sua carreira. Se você entrega bem isso, cara, você sabe mais ou menos quais são os contatos que você tem que ter, manter, né? Eu queria muito ir para o comercial, então todas as pessoas técnicas com quem eu falei, que eu entendi como relevante, eu tenho elas até hoje e algumas delas compram de mim hoje. Sim. Né? Eu projetava isso lá na frente. E isso é difícil, né? Então, os profissionais que estão ouvindo a gente, vendo aqui a visão do André, estou vendendo para você, André. Façam coach, façam mentoring, né? Tenham os seus mentores e construa um plano de carreira o quanto antes. Construir o plano de carreira, começa a pôr em prática isso, e o network é uma dessas coisas. Deixa eu levar para o Léo agora, mas a mesma pergunta, mas de maneira diferente. 18 anos, estou terminando o meu ensino médio ou começando minha faculdade, a pessoa não sabe o que é network, não sabe para onde que ela vai, como ela constrói, o que é importante e o que não é. E talvez você está pegando esse público ali na faculdade. O seu network começa muito pela parte acadêmica, né? Qual que é a sua visão ou o caminho que você direcionaria essas pessoas nesse comecinho de carreira que network é zero, não é uma necessidade, e aposto com o Carlão, não tem plano de carreira nenhum. Ele quer só talvez um emprego para pagar a conta. Maurício, tudo que tu falou, concordo. E o único ponto que eu discordo é o networking é zero. Ele não é. Eu trago isso para o meu filho. Eu também vou trazer meu filho para a pauta também, já que o Carlão trouxe. Né? Eu falo muito isso para o Arthur, com 14 anos. E eu falo muito para os meus alunos isso. Gente, o primeiro networking é caro. Pode ser caro fazer networking em algum momento da vida. Mas quando vocês estão em sala de aula, tu já começou o networking. É por isso que eu digo, né? Assim, nós todos temos um network. E como coordenador de curso, eu vi isso para o bem e para o mal. Aquele aluno que ele não se preparava para a entrega do trabalho, que passava uma imagem de desleixo, anos depois ele foi fazer uma entrevista e quem estava lá na empresa na qual ele foi fazer a entrevista, um dos colegas dele que estava na sala de aula. E eu não sei, ele foi reprovado no processo seletivo e ele ficou sabendo, não sei exatamente como, que aquele colega tinha dito, não, a postura dele não é legal. Né? Ele cultivou o que ele plantou lá atrás. Exato. E aí ele compartilhou, esse aluno que havia reprovado compartilhou isso comigo. E aí eu disse, bom, eu tenho que dar mais ênfase a isso para os alunos, para que eles entendam. E é assim que eu abro a disciplina, eu dou uma disciplina de primeiro semestre, faço questão de dar uma disciplina de primeiro semestre, é assim que eu abro a disciplina. Eu digo para eles, olha, vocês precisam ter consciência de que esse é o espaço do networking de vocês. Porque vocês não sabem quem será esse colega do lado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, entreguem o seu melhor trabalho agora para que vocês fortaleçam esses laços. Então, agora, esse networking precisa ser genuíno, né? Ele também não pode ser assim, eu vou procurar o Maurício na hora que eu preciso do Maurício.
Precisa cultivar, né? Isso, tu precisa cultivar, ele precisa ser genuíno e acho que, sobretudo, ele precisa ser desinteressado nesse sentido, né? Do que eu estou mencionando aqui, eu estou aqui com o Carlão porque o Carlão pode... Tem que ser genuíno, tem que ser natural. A sala de aula, como eu disse, para mim é um caminho. Nas N interações que se estabelecem ali, eu estou criando uma imagem. Vou falar de imagem para André conhece muito bem o tema, né? Mas eu estou formando uma imagem perante os meus colegas. E eu hoje, particularmente, eu uso o LinkedIn também para fortalecer. Porque assim, tu estabelecer a rede de contatos é importante. Os eventos presenciais, eu tenho certeza que é uma fonte, né, importante para estabelecer. Mas o ano passado, eu me percebi do seguinte, tá? Eu tenho aqui não sei quantas mil pessoas no LinkedIn, mas eu não estou... como que eu estou nutrindo isso aqui, né, essa relação? Então, eu me disciplinei para cada 15 dias buscar um contato e chamar esse contato no LinkedIn. Pode ser um ex-aluno e eu me reconecto com ele, pode ser um colega de profissão que a gente está conectado ali, mas Maurício me mandou um invite, eu aceitei o invite por educação, mas a gente nunca interagiu. E aí eu estou puxando, estou convidando para essa interação. E isso é muito engraçado, porque acontece de tudo. Tem pessoas que prontamente se surpreendem. Eu tive um feedback muito legal esse ano. Disse, eu consumo o conteúdo que tu produz. A pessoa me diz, que legal ter a oportunidade de conversar contigo. Que bom, massageou meu ego, ficou super legal, a gente conversou e tal. E tem pessoas que te ignoram completamente. Né? Mas o mundo é redondo, diferente de algumas crenças recentes, o mundo é redondo. E tive uma situação, só para concluir, que uma dessas pessoas que me ignorou completamente na minha tentativa, um ano depois me procurou. Né? E ela lembrava, era ela que lembrava que tinha me ignorado, não eu, né? Nem iria retalhar de forma alguma, né? Aí ela disse, olha, eu quero primeiro te pedir desculpas porque tu ofereceu uma oportunidade pra gente conversar e só que agora eu tô precisando. A palavra foi, eu agora estou precisando. E eu disse, não, óbvio. Então é agora que a gente tem que conversar. Então talvez esse seja o momento que tu precise. Tá ótimo, vamos lá, vamos conversar. Mas é importante lembrar que porque o Léo foi generoso, né? Porque se fosse talvez uma outra pessoa... Você não quis falar comigo, agora quem não quer sou eu. Pode ser. Tem uma outra especialista em carreira também que eu gosto muito, ela fala assim que o networking é que nem poupança, né? Para você sacar, você tem que depositar. Um pouquinho ali. Né? Muito ótimo. Agora muito deixa... bom. Não é legal? Agora deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, já que o nosso tema é empregabilidade Também, na área de tecnologia, eu vou fazer a ponte já empregabilidade e networking. Eu acompanhei, né, profissionais no período de pandemia de tecnologia de segurança cibernética altamente assediados pelo mercado. Sim. Eu vi clientes meus assim aumentarem 30%, 40%, 50%, 100% os seus salários em tecnologia e segurança. Né? Porque teve aquele boom, aquela necessidade. Bolha, né? Agora, o que a gente tem visto nos últimos 2 anos? Retração, certo? Então, começa o movimento... Normalizar, né? Sim, um ajuste de mercado. Um ajuste de mercado, exatamente. E aí, bom, como eu peguei, né, a onda crescendo e agora a onda caindo, eu fui fazendo as minhas observações sobre, né? E o que eu observei? Eu tive vários clientes ou colegas, amigos, enfim, né? Porque todo o meu networking praticamente é tecnologia, né? Então, amigos, clientes, ex-clientes, colegas conhecidos que eu fui presenciar, soube de layoffs, né? Em empresas como Google, como Amazon, enfim, todas essas que foram fazendo cortes e layoffs, né? E aí, tem 2 tipos de profissionais. Tem aquele que se recolocou muito rápido mesmo, e tem profissionais que estão enfrentando uma dificuldade ou enfrentaram uma dificuldade de recolocação. Uma das grandes diferenças é o networking. Então, eu tive um caso, por exemplo, de um cliente da Microsoft que fez uma carreira brilhante, 10, 15 anos, layoff. Ele não conhecia ninguém de fora da Microsoft. Aquela bolha era tão intensa ali que... Consumiu ele, né? Ele não conhecia ninguém. Uma dificuldade imensa, um LinkedIn abandonado, o que é um outro problema, a pessoa não saber usar aquela plataforma. Hoje não dá, principalmente em tecnologia. Né? Tanto que eu tenho, principalmente, assim, eu tenho clientes que usam bem o LinkedIn, que se recolocam muito rápido, que trocam de empresa rápido, que conseguem oportunidades internacionais. Sim. E tem gente que não sabe o que fazer, o que escrever naquela plataforma. Né? Então, eu tenho dado muita aula sobre LinkedIn, cursos, porque aquilo ali é um mundo imenso, né, de oportunidades. Então, eu vi esses profissionais que escolheram o emprego,
Escolheram mesmo. Eu tive um cliente que tem alto networking, enfim, é uma referência na sua comunidade, porque está sempre em eventos, é muito generoso, está sempre escrevendo, palestrando. Ele escolheu. Ele sofreu um layoff, mas aí vieram 3, 4 propostas e ele escolheu. Então, eu comecei a dizer que empregabilidade real é aquela que você escolhe emprego, não aquela que você tenha emprego. Sim. Porque ter não é a mesma coisa que escolher. Né? Então, o networking ele é fundamental. Tanto o networking quanto o LinkedIn, numa área tão aquecida, mas que vem, né, subindo, descendo, ondas. Como você se mantém relevante? Não é só atualização e qualificação. São as pessoas que você conhece que te mantêm fora ou dentro do circuito. A gente sempre fala que é ter um network genuíno. Não é um network por interesse. Sim. Eu fiquei desempregado, agora eu quero. Não, você tem que sempre manter e sempre conversar. Deixa eu só trazer mais um dado externo que talvez possa corroborar com essa nossa conversa. O mercado de TI sempre tem vaga. Sempre tem vaga. E a gente está num país em que o último dado que eu peguei é algo em torno de 8 milhões de desempregados. Por quê? A gente percebe, ou pelo menos pensa ou sente que a velocidade com que o mercado de TI funciona é diferente de outros mercados. Isso faz com que a empregabilidade possa cair. Mas eu não tenho certeza. Eu queria ouvir a tua opinião, Andréa. Olha, eu acho que, às vezes, né... Bom, um próprio dado que eu trouxe, a gente vê tantas posições de tecnologia abertas no LinkedIn, ou tantos recrutadores que usam o LinkedIn, e um grande número de profissionais que não sabem usar o LinkedIn. Então, como é que eles se conectam com essas oportunidades? Né? Os recrutadores, os hunters, vão ter que buscá-los, porque eles não vão ter, vamos dizer assim, a busca ativa. Só que para você ser encontrado por um headhunter, existe toda uma estratégia no LinkedIn, que você precisa conhecer também. Né? Se eles estão nessa bolha ou presos dentro de uma bolha, como é que eles vão ter acessibilidade a essas vagas? Né? Uma outra coisa é a velocidade de adaptação, né, e de aprendizagem que eles precisam desenvolver. Então, uma vaga que ontem pedia 3 ou 4 itens no seu job description, hoje tem 10. E se aquele profissional não se atualizou rapidamente, talvez ele, né, falte algumas skills. Então, acho que esses são alguns elementos importantes. O que você acha sobre, Léo? Eu acho que tem, de novo, a questão da educação. Né? Porque não adianta... Vamos considerar que uma parcela significativa desse número sejam oportunidades na área de exatas, mais especificamente uma área que tu mencionaste aqui, que é a ciência de dados. Ciência de dados, a base da ciência de dados é o quê? Programação, matemática, estatística e conhecimento. Capacidade de absorver rapidamente a realidade de uma área de negócio para que tu aplique. Pensamento crítico, viés, né? Sim, nós somos um país com imensas dificuldades de educação nestas áreas. Matemática, nós temos um déficit. Né? Se nós formos olhar os nossos rankings de educação, comparar com outros países, nós temos problemas com o ensino de matemática. Portanto, de estatística. Programação é um problema mesmo em instituições renomadas. As disciplinas de programação que requerem lógica, capacidade de abstração, é uma grande dificuldade. Então, nós vamos continuar vendo pelo menos a médio prazo, a gente vai continuar vendo essa diferença entre oportunidades na área de tecnologia, muitas oportunidades, e pessoas desempregadas, porque não estão minimamente capacitadas. E ao passo que a inteligência artificial acelera né, a transformação e outras profissões, a gente vai ver isso aumentar, porque inteligência artificial é algo que demanda muito estudo também, né? Que requer que as pessoas se apropriem desses conhecimentos que a gente está falando. Então, eu acho que parte do que explica isso infelizmente, as pessoas não estão preparadas. Falta, às vezes, a questão do idioma, falta a questão do skill técnico e as disciplinas, as oportunidades nas áreas de exatas, e aí eu estou extrapolando a tecnologia, mas estou indo também para as engenharias, é muito isso. Né? A dificuldade de se concluir um curso de engenharia, curricularmente ela vai ter 5 anos se tu não dormir. Se tu fizer aula manhã, tarde e noite, então tu vai levar 8 anos, talvez 10 para concluir, numa particular, provavelmente algo entre 8 e 10 anos para concluir essa engenharia. Né? Então, faltam profissionais qualificados. Essa é a grande questão. E eu acho que um ponto que você citou também, Léo, que é importante, que não necessariamente é um curso muito... Não é uma engenharia. Talvez um curso de manutenção de computadores já te coloca à frente de outras pessoas. A escola técnica no Brasil, a escola técnica num país em desenvolvimento, ela é
fundamental. Habilitadora. Ela é essencial, ela é habilitadora, porque ela educa para o mundo do trabalho. A gente precisa entender que algumas instituições, elas educam, elas preparam o aluno para passar no vestibular. Normalmente, é um modelo talvez mais elitista, pessoas com uma condição de ir para a federal. Né? Normalmente, quem vai para a federal está na classe A ou classe B. Sim, né? tá na escola particular. isso. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem um sistema de educação que nos leva para isso também. Então, esse gap ele vai continuar porque é um problema sistemático, é um problema que tem que se resolver na sala de aula e não é na faculdade, ele é anterior. Quando o aluno chega lá no primeiro semestre da faculdade, ele já chega com problemas, com deficiências em matemática, lógica, abstração, uma série de outras coisas que ele não teve oportunidade de estudar antes. Eu acho que 2 pontos relativos a isso também dentro dessa questão. Aí vem a importância do aprender a aprender e da aprendizagem acelerada, porque a tecnologia tem diversas disciplinas que você consegue desenvolver sozinho, né? Se você tiver capacidade, Base, né? Base e capacidade de estudar e gerenciar o seu tempo para colocar o estudo na sua rotina diariamente. Agora, olhando por um outro lado, né, o viés do recrutamento e seleção, que o viés do Léo vai ser mais acadêmico, né? Vai trazer essa base educacional, vou trazer um pouco o lado do RH. Vários dos meus clientes, às vezes, estão buscando profissionais para vagas de analista júnior, analista pleno, analista sênior, e esse recrutamento começa no RH, certo? Mas e se o RH não sabe recrutar os profissionais de tecnologia? Perfeito. Então, a André. gente precisa ter RHs cada vez mais tech recruiters, né? Que é uma... Inclusive, eu vi um boom de formação de tech recruiters, até eu tô querendo fazer, Sim, não virou para profissão, ser virou não curso, para ser virou, tech recruiter, mas para entender cada vez mais sobre esses processos seletivos, Sim, né? sim. Não só na prática, mas também conhecendo a teoria. Então, eu tenho clientes que me contam isso, que dizem, olha, eu peço para o RH trazer esses profissionais, mas estou indo eu direto no LinkedIn, estou indo eu direto na minha base de contatos, porque o RH não está aferindo, não está fazendo aquela triagem inicial de hard skills que a gente precisa para as vagas. Sim. Né? Então, assim, eu tenho vários clientes que, vamos dizer assim, estão fazendo o papel de gestores, né? Estão fazendo o papel de recrutadores. Então, a gente precisa também ter um RH técnico nessa área. Eu tenho colegas que trabalham nessa área, eles, assim, conhecem muito a fundo as competências, sabem avaliar se o curso, né, que a pessoa fez, ou as experiências, os projetos que a pessoa teve, vai bater com aquele job description. Então, é bem importante também que o recrutamento das empresas, né, que querem trazer profissionais bons de tecnologia, traga profissionais bons de RH. André, tu tocou num ponto Que é muito muito interessante. E eu vou tentar só trazer um outro lado. Muitas vezes, a pessoa que está submetendo o currículo, ela também não sabe preparar o currículo. Então, eu vejo e concordo plenamente com o que tu está dizendo, do RH, muitas vezes, não enxergar o potencial, a questão dos conhecimentos, habilidades, né, das competências daquele colaborador. Mas também tem o outro lado, muitas vezes, e eu vejo muito isso, né, por a gente receber os currículos, não só por conta dos alunos, mas na service. Quando a gente recebe os currículos, o currículo não diz minimamente aquilo que na entrevista tu consegue captar. E eu tive recentemente uma experiência de uma pessoa que ele aplicou para uma determinada vaga e eu fui entrevistá-lo. E aí eu disse, mas tu não tem nenhum perfil para a vaga para qual tu te candidatou. Mas a gente tem uma outra oportunidade aqui na empresa que, olha, tem isso, isso e isso. Me conta um pouco do que tu quer para a tua carreira. Porque estava lá na entrevista as competências que ele precisaria para essa outra posição, que não foi a que ele havia aplicado. E aí as coisas encaixaram. O RH muitas vezes não tem essa atitude, não tem essa condição de fazer essa análise. Então acaba ela fazendo aquele palavra-chave, isso, um filtro muito raso. Descarta. Um filtro muito raso. E aí... Eu tive até que expandir a minha equipe, né? Porque eu já não dou mais conta também de ver currículos, né? Então, eu já trouxe profissionais especializados em RH para trabalhar comigo, para ajudar esses clientes a terem currículos mais preparados, né? Tanto currículo, LinkedIn, preparação para entrevista. É um combo, que precisa ter. Precisa, né? E o profissional de tecnologia, muitas vezes, não sabe. Assim, às vezes, altos executivos me procuram para revisão de LinkedIn, posicionamento. O que eu ponho? O que eu não ponho? O que eu escrevo? O que eu não escrevo? Né? É diferente?
né? Engraçado quando a gente acha que são altos executivos, é a mesma dúvida que um cara Exatamente, do nível de direção não tem sabe. um cara que está entrando Não. agora no mercado. Bom, A dúvida é a vamos mesma. aproveitar essa dúvida, porque eu acho que muitas das pessoas que vão ter acesso a esse podcast têm essas dúvidas. Andréia, rapidinho, quais são as dicas para a construção desse currículo aí? Pegou o microfone de host, né? Pode ir embora, vai lá, vai embora. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos entregar para quem está nos Principais prestigiando dicas para construção de currículo. do currículo. Olha, o seu currículo, ele tem que... eu sempre digo isso. O seu currículo, ele não pode só dizer o que você faz ou sabe fazer. Ele tem que dizer o que você fez. Portfólio, né? Portfólio. Sim. O seu currículo, ele tem que mostrar Perfeito. os seus resultados, as suas entregas, os seus números, o que você deixou de legado, como você impactou aquela organização. Então, eu sempre sugiro, didaticamente falando, minha essência de professora, né? Primeiro, segundo bullet, coloca ali o seu job description, coloca, né, as suas principais responsabilidades. Outro dia me disseram que eu uso muitos termos em inglês. Primeira e segunda bolinha... Será, professora? Me disseram que eu uso muitos termos em inglês. Então, a primeira e segunda bolinha do seu currículo, né, de cada experiência profissional, você pode colocar suas principais responsabilidades, né? Gerenciamento de equipes, análise, teste, né? Mas depois escreva os resultados. O que você entregou naquela posição? Sim. Que valor você deixou? Você aumentou, aumentou alguma coisa boa, né? Sim. Diminuiu algum problema? Reduziu o custo, Reduziu né? o custo, reduziu, aumentou o nível de maturidade e segurança, implementou testes, trouxe novas ferramentas, fornecedores. Conte a sua história naquela posição. É muito importante, né? Um outro ponto importante é você abrir o teu currículo com um overview da sua carreira em highlights mesmo. Ó, de novo. Os principais destaques da sua carreira resumidos nos 2, 3 parágrafos iniciais, né? Como é que você conta, né, uma história que faça o recrutador ou o gestor, né, da vaga ler e no seu resumo já se encantar, falar, puxa, eu Bem quero legal. saber mais desse profissional. Faz ali um resumo da sua trajetória dos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas que seja, e às vezes escrever esse resumo para um profissional que nem habilidoso é na escrita, é muito desafiador. É muito difícil. E aí, o que eu tenho visto de currículo, que é óbvio que é chat GPT, gente, então vamos... Pede ajuda, Olha aí. Mais né? essa. Pede ajuda, então, para um profissional que vai ter uma escrita persuasiva, um storytelling. Pede ajuda para um Sim. profissional de chat Storytelling, GPT. claro. Pede ajuda profissional de carreira, não pro chat GPT. Chat GPT a gente pode usar para outras coisas, mas para escrever currículo dá meio na cara. E aí, o que você vai fazer? Automaticamente, você vai instalar a desconfiança da pessoa que está Lógico. lendo. Sim, lógico. Será que essa pessoa sabe escrever, falar? Será que é verdade o que está nesse currículo? Então, assim, é muito importante. isso. Agora, para construir esse portfólio, a gente precisa de tempo, né? E essa é uma questão que eu menciono muito com os nossos times e também com os alunos. Se tu não tem um plano de carreira, se tu não tem uma visão de carreira, qualquer R$200 tu está fazendo uma mudança. Sim. E isso não dá Isso tempo vai de te criar esse prejudicar portfólio. lá na frente. Para criar esse portfólio, para Vai que tu tenha mesmo. entregas ou entregáveis relevantes, tu precisa de tempo. Sim. Né? Por isso que essa visão é mais imediatista, né, de troca de carreira, sim. ela é um tiro no pé. Uhum. É um tiro no pé para a carreira. Exatamente. Eu acho bem importante esse ponto, né? As empresas, por onde você passar, tem que ter uma marca. Você tem que deixar um legado. Esse legado são os bullets, ou as bolinhas que a Andrea está falando. Né? Tenho que ter feito algo que, se eu não tivesse lá, não teria acontecido. Exato. Então, quando eu entrevisto pessoas, eu, né, até sou chato quando a pessoa começa a falar a gente construiu, chegamos, no plural. Ela fala, não, mas ok, mas o que você fez nesse contexto? Quanto disso é resultado teu? Isso já acontecia quando você chegou ou você teve essa iniciativa, né? Então, um pouco disso, né? Leiam os currículos, né? O pessoal que está escutando, reflitam sobre disso que você escreve, quanto tem de relevância para o interlocutor, para o RH que está vendo, para o teu entrevistador, e quanto disso é legado. E não só blá, 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 né, para deixar bonito o teu currículo, né? E tem uma... Legal isso, Carlão. Tu me fez lembrar de uma passagem assim, que, se o Maurício me permite, eu vou tentar descrever rapidamente. Vai embora. Nós estávamos fazendo um processo seletivo, isso ainda no meu primeiro empreendimento lá com o Cal, e apareceu uma menina. Ela não tinha nenhum conhecimento com idiomas, ela não tinha nenhuma experiência relevante, mas a gente viu que ela tinha algo que era o senso de urgência.
Naquele momento, analisando ela, eu não sei ao certo se ela tinha todo o potencial que a gente precisava. Mas ela tinha um senso de urgência Tinha vontade. e ela tinha uma vontade que a gente comprou aquela ideia com ela. Ela demorou bastante, as experiências anteriores dela não eram nem sequer na área de tecnologia, né? Mas alguma coisa nos fez acreditar. Eu estou dizendo nós porque o Cal comprou comigo, né? Bom, o tempo passou e a gente foi vendo que nós tínhamos acertado nessa questão da tenacidade, da persistência. Quando eu penso em resiliência, eu lembro da história dessa menina. Ela tinha uma história de vida também complexa e tal. Bom, hoje ela está fora do país, está numa posição de liderança, de segurança cibernética, né? Então, esse é o papel da empresa também. É isso que o empresário tem que entender, né? Apostar, investir, porque a empresa ela tem um papel social. Ela não está mais conosco, ela esteve conosco durante 4, 5 anos, foi muito importante nos nossos projetos, essa profissional que eu estou mencionando, e o dia que ela pensou numa carreira internacional, provavelmente as primeiras pessoas com as quais ela compartilhou esse desejo foi conosco, nos pedindo o apoio. E nós apoiamos, ela foi para a Nova Zelândia, se tornou executiva de segurança de uma instituição referência lá, hoje tem uma carreira na área de consultoria de segurança da informação, que é uma carreira internacional. Então, muitas vezes, não vai pegar, Maurício, pronto. Tu vai ter que apostar. Tem que E apostar. esse é o isso, é o papel caminho. social da empresa. Se o empresário não vê dessa forma, tem algo muito errado. Sim. Tanto as empresas nacionais como as internacionais que estão em países como o nosso têm que ter muito forte esse caráter da formação. Como é que a gente pega esse número tão grande de vagas e aumenta o número de profissionais que estão capacitados, né? Tem que ter formação, né? E a política pública o Léo já explorou, né? No nosso país ainda falta muito. As empresas têm que tomar esse papel, né? As universidades que a gente vê por aí dentro das empresas, formando profissionais e levando eles para aprender, levando eles para certificações. E aí eu tiro um pouco o caráter da graduação ou da parte mais acadêmica formal para uma parte que acelera mais, que é cursos rápidos, né? Que complementa. Direcionados. Agora, não vai me fazer um curso de gestão de projeto e outro de programação, né? Um de agilidade e outro, sei lá, de chat GPT, de IA, porque você viu que é bonito. Planeje. Tem que estar na linha, você né? está onde você quer chegar, né? A coisa do degrauzinho, né? Quando eu dava as palestrinhas lá para os profissionais, falava muito sobre competência e oportunidade e os degraus que você sobe para chegar no topo, né? Onde você quer chegar, né? Então, se eu estou no primeiro degrau, estou no começo da carreira. Lá em cima é onde eu quero chegar. Cara, cada degrau tem um planejamento, cada degrau tem uma construção, né? E Daqui tem a um caminho pouco, diferente que pode ir também. a gente Pode falou mudar. de network, né? Que network me leva para o próximo degrau, né? É isso. Que network me mantém no degrau que eu tô no dia que eu saio? Porque senão eu vou voltar para o degrau que eu estava. Né? Se eu sou coordenador e só conheço analista, no dia que eu perco o trabalho, a posição de coordenador, eu só conheço analista com quem que eu converso sobre posições de coordenador. Eu deveria estar falando com os gerentes e assim vai, né? Cada um, né, conforme a gente for crescendo na carreira, a gente tem que estar com esses contatos aí. Né? Cara, eu acho que a gente falou de muitos temas, mas faltou um. Falar um pouco da diversidade e da inclusão dentro do mercado de TI. Eu sou formado em ciência da computação e eu lembro que na minha faculdade tinha 70 homens na sala e 8 meninas, provavelmente. E dessas 8 meninas, hoje eu acredito que 4 ou 5 ainda estão no mercado. Tudo bem que isso faz mais de 20 anos, mas como que vocês enxergam isso e como isso tem moldado no mundo de TI dos últimos anos e para os próximos anos? E aí eu deixo aberto, quem quiser, fique à vontade. Palavra da especialista. Óbvio. A gente não vai se meter nessa, Mas né? é lógico. Ela é a especialista, é a mulher. Então, Andréia, por favor, o que você acha? Olha, eu vejo que é um mercado que traz muitas oportunidades e a gente vê também, né, grandes empresas de tecnologia, por exemplo, referência, abrindo bastante vagas para vagas inclusivas, né, que tragam vagas diversas, que tragam perfis diversos, né? Então, eu vejo, né, estou sempre buscando vagas ali com os meus clientes, então, pegando as referências que eu estou trazendo aqui para vocês, Google, Microsoft, Amazon, sempre tem vagas exclusivas, né, PCD, exclusiva mulheres, exclusiva... Agora, às vezes, é difícil de achar também. Então, Exato. eu tenho um amigo, né, que é gestor na Amazon, e ele tá com uma vaga para mulher um tempão procurando.
Então, como é que a gente se conecta? Ele falou, olha, se der mais um mês, eu vou ter que abrir ela para homem, né? Essa vaga. Então, também que essas mulheres, falando do ponto de vista da mulher, né, se coloquem nesse cenário, né, que elas vão nos eventos, que elas escrevam, que elas apareçam, que elas realmente se posicionem. E daí é tão importante a questão da marca pessoal. Porque se você tem uma marca pessoal bem desenvolvida, você é mais conhecido e é mais lembrado, né, independente né, de qual seja a questão, né, ou que, se você é mulher ou se você é um profissional que precisa de mais acessibilidade, é importante que você seja visto, que você seja lembrado, que você se coloque, né? Então, acho que isso trabalhar a marca pessoal nesse sentido é crucial, porque o que é a marca pessoal, na verdade? É que marca, se você tem visibilidade no segmento que você quer trabalhar, se as pessoas sabem quem você é, se as pessoas conseguem te oferecer oportunidades, se você está no circuito, então, acho que é bem importante esse movimento de, poxa, por que será que ele não está encontrando, né, essas mulheres para essa vaga que está aí há uns 2 meses aberta para mulheres, né? Acho que André, é legal, né? Tu estava falando e eu tentando lembrar, olhar para a empresa, obviamente, onde eu acho que a gente tem uma boa representatividade, né, da questão das mulheres. No time de cyber, pelo menos, a gente tem várias colegas, né? Claro, o número ainda é maior de homens do que de mulheres no nosso time atualmente, mas elas ocupam uma posição, posições de lideranças, né? Elas puxam projetos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Onde estão também, né? Quais são as posições? Em cyber, especificamente, a gente tem um movimento muito forte para promover, para incentivar as mulheres a estudarem, a estarem nesse local. Na sala de aula, eu ainda me chama a atenção a falta de mulheres, ou o número muito reduzido de mulheres. Mas também me chama a atenção o número muito reduzido de alunos e alunas negras na sala de aula. Eu poderia e não erraria ao dizer para vocês que, ao completar 20 anos de docência, não tive mais de 5 alunos negros num país que é miscigenado. Então, a gente também tem que entender a diversidade. É um número bem baixo. Muito baixo, muito baixo. E se eu olhar para os meus colegas docentes numa universidade que tem 900 professores, eu vou encontrar 3 ou 4 colegas negros. Então, a pauta da diversidade, ela é uma pauta que muitas vezes eu acho que o empresário ele está ali porque tem que ter, porque não, mas a empresa tem que entender o seu papel social. Sim, e eu não estou dizendo fazer um favor e trazer sem as devidas competências. Agora, quando a gente fala da diversidade, eu estou falando aqui de negros, estou falando de mulheres, a gente também precisa lembrar das necessidades especiais, né? A Microsoft tem um projeto que me parece muito interessante, com o autismo, ou com os autistas, né? Então, isso, quem tiver interesse vai encontrar no YouTube a liderança de RH da Microsoft falando especificamente do programa que essa empresa tem para retenção, para atração e retenção de autistas. E aí, assim, não é um favor. É porque esses profissionais, essas pessoas, são profissionais altamente competentes, exatamente pela questão do hiperfoco. Eu não sou um grande entendedor do assunto, mas já assisti esse vídeo algumas vezes, né? E a gente precisa dessas pessoas. Eu ia dizer a gente precisa acolher, mas parece uma coisa... A gente precisa no sentido de que existe um gap enorme e essas pessoas têm competências. Agora, essas pessoas... A empresa precisa estar preparada para essa diversidade. Eu acho que esse movimento, né, por exemplo, dentro da Microsoft, esse pilar de diversidade e inclusão é muito forte. Eu tenho vários clientes que fazem projetos dentro do pilar de diversidade e inclusão que tem bastante força, bastante representatividade, que trabalham, né? Então, eu tenho clientes cujos, né, filhos síndrome de Down e trabalham essa causa dentro da empresa, clientes negros que trabalham essa causa dentro da empresa. Então, eu acho que também é um papel dessas grandes empresas dar o exemplo, a referência, né, para que todos nós e todas as outras empresas façam o mesmo. Né? A gente tem um peso, pelo menos eu acompanho práticas lá dentro muito efetivas e de muito peso. Né? É muito importante se engajar no pilar de diversidade e inclusão lá dentro, por exemplo. Então, a gente precisa modelar, trazer a referência, né? Mostrar como isso é importante para sensibilizar empresas que ainda estão nesse... vou fazer só porque precisa. Porque hoje você tem que estar na pauta do dia, então você tem que ter alguma coisa de diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Não é para estar na pauta do dia.
né? Perfeito, André. Porque precisamos, né, de fato, ter uma sociedade diversa que traz perspectivas diferentes, pensamentos diferentes, habilidades e competências mistas, né? Então, E isso agrega valor para as companhias e para o mercado em geral. Eu acho que você falou bem, né? Não é acolher. Isso agrega valor. Isso de fato traz resultado, aumenta vendas, né? Muito, então, isso muito. é bem interessante. Então, do meu lado aqui, né? Tem o lado do que eu ia comentar aqui. A diversidade chegou para ficar no mercado de TI, chegou para ficar no mercado como um todo, porque, na verdade, ela chegou para ficar na sociedade. Né? As sociedades vêm evoluindo nesse sentido, não é só no Brasil, é mundo afora, e isso naturalmente reflete nas empresas, e a área de TI, não sei se é o maior mercado do mundo, mas se não é, porque está envolvido em todos os outros mercados, né? Tende a ser o maior mercado do mundo, né? Então, naturalmente, aqui a gente vai ter muito disso, né? Mas, do ponto de vista do profissional, né, que se encaixa em algum caráter de diversidade, o recado é competência. Isso aí, Carol. Conquiste como qualquer profissional Sim, conquistaria o espaço, né? E, claro, entidades de classe, né? Então, entidades, grupos de mulheres, grupos de negros, muito legal, mas estejam lá não para reclamar de como o país está em relação à tua classe, estejam lá para se prepararem mais, para estarem buscando as competências que vão ser cobradas na frente do RH, na frente do entrevistador, e aí sim, por ser competente, o negro vai entrar. E por ter entrado, ele é uma luz para aquela classe. Então é o outro lado, uma mulher, e assim vai, né? Então eu vejo muito por aí, a mensagem é essa. Se preparem, é pelas competências que a gente chega, né? E se mantém e cresce, e assim, naturalmente, você é luz para outros que vão ver, poxa, eu também posso chegar, né? Ótimo. Pessoal, acho que a gente termina aqui esta parte. E agora é a hora do nosso quadro, o TBTech. A ideia desse quadro é fazer um paralelo do que acontecia lá no passado e como acontece hoje. Quais são as tecnologias que evoluíram e como tudo isso aconteceu. A ideia de hoje é a gente falar específico sobre a era digital e como era a qualificação dos profissionais. Antigamente, a qualificação era muito voltada somente para a educação formal e também a experiência no trabalho. E hoje isso mudou bastante. Pessoal, como é que vocês acham que os profissionais faziam e como isso alterou para o dia de hoje? Ladies first. Escolha. educador first. Educador first. Essa é pro educador. Tá bom. Claro que mudou muito, né? As formas, né? Eu acho que a educação, as formas de ter acesso a conteúdo mudou muito. Né? Então a gente hoje tem ao alcance, desde que nós tenhamos internet, né? Nós temos ao alcance de um clique, de um acesso, conteúdos que antes nós não tínhamos. E isso faz muita diferença. O acesso à informação faz muita diferença. Então, se antigamente eu tinha, para fazer uma pesquisa, tu tinha que ir até a biblioteca e essa pesquisa... Ter a Barça em casa. Né? Assim. Ou ter a Barça, né? Que não era exatamente algo barato para todos. Aí tu tinha que ir até a biblioteca municipal e lá ficar uma tarde, na verdade, copiando... Para fazer um trabalho numa folha de papel ao maço, Exato. talvez. Hoje a gente tem uma quantidade de informações à nossa disposição de maneira instantânea. E aí eu acho que essa diferença ela é gritante. Porque hoje eu preciso ter uma capacidade de saber fazer as perguntas corretas. Falava do ChatGPT antes, né? Eu preciso saber o que perguntar. Eu preciso ter conhecimento suficiente para fazer as perguntas corretas, para ter aquilo que eu preciso. Então, se antes o professor, por exemplo, tinha uma função de levar o conhecimento para a sala de aula, hoje ele não é mais esse o papel do professor. Né? Se o aluno antes ele ia para a sala de aula e ele ficava ali bebendo daquela única fonte que era o professor, hoje já não é mais assim. Ele contesta o professor na mesma velocidade, né, do clique ali, porque ele tem a informação. Então, o que mudou, essas mudanças todas, nos colocam num outro momento, né? E numa outra postura frente ao conhecimento. Eu tenho que ser mais analítico, porque eu tenho um monte de informação agora. Antes eu não tinha, agora eu tenho um monte. De qual fonte que eu vou beber? Eu vou me nutrir a partir de qual fonte? Então isso já requer um senso crítico, uma capacidade de análise.
E isso trouxe uma velocidade para os negócios absurda, né? A velocidade de Isso. crescimento era de acordo com o que a gente consumia o conhecimento, que era muito mais lento. Era a Barça, ao máximo, Exato. biblioteca, era uma conversa diferente. Né? E tem um outro lado, né? Se isso tudo pode parecer muito bom, tem um outro lado, que é assim, no momento que eu não consigo ter um plano de carreira e eu não tenho foco, e está tudo muito à minha disposição, eu leio de tudo, eu sei de tudo, eu sei de tudo, mas com uma superficialidade Muito grande. que não Eu me ia comentar permite isso. resolver um problema concreto. Então, acho que esses são os dois paradigmas, ou são aí a escolha de Sofia aí, né? Sabe muito pouco de muita coisa. Exato. Né? E aí como é que avança, né? Num cenário desse. Então, se a gente for lembrar lá na nossa juventude, tirando certificações, que acho que isso para o nosso mercado sempre foi muito forte, né? Quantos cursos a gente fazia por ano? Né? Sem o advento da internet, sem o advento Muitas vezes nenhum. do e-learn, né? Então, ali na questão da formação, eu fiz letras também. Por que eu fiz letras depois de ter feito gestão de sistemas de informação? Porque era online, era híbrido. Eu precisava ir lá, era e-learning, né? Eu precisava ir lá EAD. Eu precisava ir lá só fazer as provas. Então, eu trabalhava, estudava e eu ouvia, ia no ônibus e tal, ia lá, fazia a prova. Então, ali eu já comecei a consumir um pouco dessa mudança brutal que a tecnologia trouxe na forma como aprender. Mas os profissionais mais novos, né, que estão escutando a gente, eles têm que ter, novamente, a gente está sendo repetitivo aqui, mas é por aí, uma estratégia. Porque senão você corre o risco de se tornar um profissional raso, né? Você sabe muito pouco de muita coisa. Né? E aí, na hora do vamos ver, você vai estar na frente de alguém mais prático e você não vai ter a profundidade em determinados temas. Né? Então, acho que é por aí. Ótimo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Esse eu acho que foi um episódio riquíssimo. A gente está aqui quase 1h30 já falando bastante coisa. Queria agradecer você, André, por ter vindo, por ter aceito o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Léo. Obrigado, Carlão. Eles são figurinha carimbada aqui já com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por estarem conosco. Curtam, compartilham, estejam próximos de nós o tempo inteiro. Deem sua opinião. A gente quer ouvir e quer fazer cada vez mais conteúdo bom para vocês. Um grande abraço e obrigado.